Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Bom dia, preciosos e amados irmãos, que Deus nos abençoe. Bem, o que acabei de citar está no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, verso 23. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Por si só, não. Somente o Criador poderia mudar. Mas pode haver uma mudança, uma transformação com a intervenção divina? Está falando aqui de cores externas. Pele do etíope é a pele negra. O leopardo é manchada, pintada, não é só uma cor. Bem, o leopardo não pode fazer isto. O etíope também não. Mas Deus é capaz. Quem criou o etíope? Quem criou o leopardo? Bem, então nós queremos falar um pouquinho sobre a transformação. E vamos tomar personagens bíblicos para nós compreendermos isto. Porque nós vamos perceber que existem muitas pessoas na Bíblia que sofreram transformações, foram mudadas. Temos Paulo, de perseguidor a perseguido. Agora, vamos tomar o personagem filho de Isaac, cujo nome todos conhecem. Foi-lhe colocado como Jacó. Meus preciosos irmãos, essa vida de Jacó, essa transformação, essa jornada de Jacó aqui na terra, ela passou por conflitos entre os baixos e altos da natureza humana. Acredito que nenhuma outra personagem da Bíblia representa mais claramente do que Jacó estes conflitos, altos e baixos. Agora, a vida deste homem nos leva a acreditar perfeitamente, a crer no poder de Deus e de outros demais também. Eu não posso duvidar que, apesar de todas as suas debilidades, Jacó foi um instrumento escolhido por Deus. E as experiências mais elevadas deste personagem em sua vida espiritual ilustra os elementos humanos e divinos manifestados em sua vida. Portanto, nós vamos pegar um pouquinho lá em Gênesis, o seu nascimento. Jacó, ele veio do casamento entre Isaac e Rebeca. E a partir do verso 24 de Gênesis 25, encontramos assim: cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E tinha Isaac 60 anos quando Rebeca os deu à luz. E eles cresceram, e olha só a ironia do destino. Esaú tornou-se um perito caçador, e o seu pai, Isaac, era amante da caça. Então Isaac se apegou a Esaú, porque Esaú era o primogênito e era caçador, e Jacó já não gostava de caça. Mas
Então a Bíblia diz: Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, porém, Rebeca amava a Jacó. O direito da primogenitura era o direito de Esaú. Acontece aqui, Jacó, que a própria palavra, tradução, o enganador, ele falou assim: eu tenho que conseguir esta primogenitura. E Esaú não dava valor àquilo que ele tinha por nascimento. E Jacó observava e esperava um momento certo para conseguir o que ele queria. E um dia, Esaú, com muita fome, cansado, chegou do campo. E Jacó tinha feito um guisado saboroso e muito cheiroso. E ele pediu um parte para Esaú, que era seu irmão. Mas Jacó pensou: chegou o momento. Ele está precisando. Ele não morreria se ele não tivesse comido aquele guisado. Não morreria de fome. E Jacó então lhe fez a promessa, a oferta: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Pelo que lhe respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó outra vez: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu o guisado para ele, ele se alimentou, ficou feliz e foi embora. Meus irmãos, nós falamos esse dia sobre a sobriedade. Sobriedade é uma virtude que vai levar você a ter força para não se levar pelos desejos infames da carne. Agora, pelos desejos, pelas tentações. Esaú não venceu a tentação daquele cheiro. Então vejam bem, eu repito aqui sobre a sobriedade. A sobriedade assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. É uma virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio. Agora veja bem, você, meu amigo, meu irmão, é tentado por uma mulher bonita, sensual. E quando você vai ao encontro dela e deita-se com ela, comete aquele pecado, você então está vendendo a sua primogenitura. Ah, mas ela é muito bonita, a tentação, ela é muito atrativa. E você então se vende, deixa-se vender e dá sua primogenitura. E você então se entrega ao pecado. E assim outras coisas, a mentira, o roubo. Veja bem, o que é isto? Mas Jacó tinha conseguido o que ele queria. Você, o que você quer? O mundo? A morte ou a vida? Paulo adverte que nenhum de vós seja fornicário como Esaú, está na carta aos Hebreus, acho que é capítulo 12. Fornicário como Esaú, que não valorizou, não deu valor ao que tinha, mas por um pedaço de pão, por um guisado, vendeu o seu direito, a sua bênção, a sua bem-aventurança. E depois ele queria a bênção, mas não alcançou mais a bênção. Porque depois, mesmo com lágrimas, não achou lugar de arrependimento. Às vezes as pessoas se entregam aos vícios, aos pecados, à mentira, à prostituição, e às vezes estão dentro da igreja. São cantores na igreja,
Às vezes são pastores, às vezes são pregadores, mas vendem a sua primogenitura por uma lasciva, por um desejo da carne, e se torna então um pecador contumaz ali naquele ritmo. E mesmo com lágrimas, Esaú não conseguiu o arrependimento, porque ele ultrapassou os limites. Veja bem, no capítulo 27, então, agora entra o papel da Rebeca, porque Esaú era peludo, tinha muitos pelos nos braços, nos peitos, e Jacó já era liso. E ele viu que Jacó estava perto de morrer e ele não tinha sido abençoado ainda. Então ele tomou conselho com Rebeca. A Rebeca amava a Jacó. E Rebeca, então, ouviu Jacó falando, ou Isaac falando para Esaú, que ele estava perto de ir e que ele queria comer uma caça antes de partir e abençoá-lo. Mas de repente, Rebeca vem e faz aquele plano. E mata uma ovelha e prega os pelos nos braços, nos peitos, no rosto de Jacó. Porque Jacó estava sem a sua visão. Ou melhor, Isaac estava sem a visão. E então ali, Jacó conquista agora a bênção, com a ajuda de Rebeca, sua mãe. Ah, que coisa! E quando Esaú chega com a caça, com aquela comida da qual Isaac gostava, Isaac então estremece. Alguém veio antes de você e tomou a sua bênção. Ah, mas agora, o que fazer? Então responde: olha, aí então Isaac diz para ele, quando ele chega ali, com aquele caça que Isaac tinha pedido, e Jacó então, ou melhor, Isaac lhe diz, confusão dos nomes, pai lhe diz para Esaú: ué, quem é você? O verso 30 diz: depois que Isaac acabou de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez para ele um guisado, fez algo gostoso, e chegou para apresentar e disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaac: veio teu irmão e com a sutileza tomou a tua bênção. Olha, não perca a sua bênção. Não seja insensato, tolo. Não perca a sua bênção. Não deixe que o diabo, através de uma tentação vil, te leve a se afastar da verdade da Bíblia. Não deixe que o diabo, através de seus sinais, não deixe que pessoas eloquentes, através de suas pregações eloquentes, mas mentirosas, roube de você a sua bênção. Esaú perdeu a bênção. E ele gritou.
Disse Esaú: não me se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou. Tomou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Disse ainda: não reservastes bênção alguma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eu o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? Ah, Esaú, mas você vendeu a sua primogenitura lá atrás. Você não a valorizou. Você não valoriza a sua pureza, você não valoriza a fidelidade, você não valoriza a graça, e deixa o diabo te levar porque você se acha impune. Fazer escondido ninguém vê, então não cause escândalo. Meus irmãos, mas esse homem vai ficar assim? Aí nós vamos lá em Gênesis 32, Jacó luta com Deus. E agora Jacó chegou o momento, lutou com Deus. Lute com Deus. Você às vezes tem errado, você às vezes tem feito aquilo que não deveria, não poderia fazer, e tem praticado tantas coisas. Olha o momento, lute com Deus, receba a tua bênção, faça como Jacó. Que coisa! E lutou Jacó com aquele varão até o que rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. E então o homem disse: não te chamarás mais Jacó. A transformação, você será mudado, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Que coisa, príncipe com Deus. O homem pode ser transformado? Pode. O homem pode ser mudado? Pode. Busque essa mudança, essa transformação, em nome de Jesus Cristo, amém.